muitas das observações que eu gostaria de fazer já foram feitas por Vossa Excelência. Agora, eu só queria dizer que eu considero a área do desenvolvimento regional uma das coisas mais importantes para o Brasil, né? No sentido macro, né, 3 estados e o Distrito Federal, no caso aqui da Sudeco, né? Mas também em outros aspectos assim que eu não ouvi falar muito, né? Porque nós podemos, por exemplo, no Paraná, eu sou do Paraná, nós temos regiões altamente desenvolvidas. Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina, né, assim, municípios prósperos, e isso é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, temos regiões extremamente deprimidas e vulneráveis, né? E, então, a gente sempre tem que ter o critério, assim, permitir que as regiões desenvolvidas se desenvolvam mais, né? Mas não ampliar o fosso entre regiões menos desenvolvidas e mais desenvolvidas. E, às vezes, dentro de uma região aparentemente desenvolvida, como vamos imaginar que é o Cascavel, Toledo, né? São regiões muito prósperas. Ao lado desses municípios prósperos, temos municípios extremamente empobrecidos. Então, fazer-se um plano estratégico de desenvolvimento regional, estadual, micro-regional e municipal, eu diria, é um dos maiores desafios. Eu acredito que ninguém faça isso, sabe? Né? Pelo menos olhando no Paraná, eu acho que a área do planejamento deveria pensar nisso, mas aqui no Centro-Oeste também, né? Então, por exemplo, quando eu vi os investimentos lá em Três Lagoas, 800 milhões, 400 milhões, 500 milhões e tal, quer dizer, ótimo, né? É muito bom, como eu disse, né? Ter a geração é importante, mas, ao mesmo tempo, a pergunta que a gente faz, e os municípios em volta, como é que eles estão se beneficiando disso? Uma cooperativa que abata bois, por exemplo, um frigorífico, como é que essa riqueza é distribuída entre a região, ICMS, ISS, né? Quer dizer, ter uma política, de fato, de desenvolvimento regional. Eu não consegui, assim, perceber muito isso nas falas. Me preocupou, assim, quando foi dito, assim, que agora tem um percentual, né, da alteração da lei que vai permitir esta avaliação. Eu digo, mas será que não foi feita nenhuma avaliação até hoje, né, sobre, assim, arranjos produtivos, necessidades, né, como é que isso é feito, qual que foi o impacto disso na transformação dessa realidade? O IDH melhorou, piorou, está no mesmo? Só no município de Londrina, para não dar exemplo de Três Lagoas, só lá que melhorou? Ou será que no entorno melhorou, não melhorou? Né? E convém não ser uma avaliação da Sudeco, né? Porque tem que ser uma avaliação de universidades, de pessoas acadêmicas de fora, assim, para dar, inclusive, mais credibilidade a isto, né? Então, o que o senador Isalci colocou é muito objetivo, né? Em termos de pequenos, assim a gente vê as experiências dos bancos sociais, né? Dos bancos do povo, né? Aí praticamente 100% dos empréstimos retornam, né? Eu também não entendi, parece que os 31 bilhões foram aprovados no decorrer de 89 para cá, é o que eu entendi. Como? Não, 80 bi de 89 para cá. Os 30 bi são carteiras atuais, é Isso. o volume que está Mas emprestado. A partir de que ano? Não, ele ainda são operações que estão em vigor. Investidos e 47 bi que retornaram. Retornaram e foram aplicados novamente. Eu até pensei, por que vocês acham bom o retorno, considerando a inflação, né? Se 39 bi forem... o retorno que voltaram... Para ter um exemplo concreto, né? A gente sabe que Brasília aqui é um centro próspero, né? Pela condição
de ser a capital, salários bons e tudo. Mas o entorno de Brasília, a gente sabe que muitas situações de pobreza, de violência, de vulnerabilidade, de falta de condições básicas. A chuva anteontem levou carro, levou casa, levou saneamento e tudo isso, inclusive a polícia, de acordo com o governador, foi colocada como direção de algumas escolas também, né, ou ajudando a direção de algumas escolas. Então, qual que foi a atitude da SUDECO em termos desta realidade aqui? Como é que vocês valorizaram, já que 51% dos recursos têm que ser aplicados para pessoas de menor porte, não necessariamente agricultores, podem ser empresários, comerciantes, né, turismo e tal. Por exemplo, qual que foi o impacto da SUDECO em termos da mudança da realidade de Brasília? Só de Brasília, para não irmos para Mato Grosso ou Centro Federal, né? Quer dizer, o que Brasília e o seu entorno se beneficiaram com a atuação da SUDECO nesse sentido, né? Enfim, né? Mas isso está dentro da esteira daquela preocupação geral, quer dizer, desenvolvimento regional. Então, Brasília é próspera, bonita, boa, turística, ótima, e continua sendo assim, né? Agora, a gente não pode permitir que o regional, né, assim, mas basicamente isso, porque eu sou lá da Universidade Federal do Paraná também, né? Sou professor de lá, ainda não aposentado, e a gente pensa nesse sentido, né? Chegamos no litoral, como é que a gente pode ter um plano de desenvolvimento articulado para o litoral do Paraná? Não é para o município, é para o litoral do Paraná, né? Ao mesmo tempo, os estudantes de medicina vão lá, né? Num estado como foi mencionado, não os estudantes, mas só medicina, e a engenharia, a arquitetura, e a pedagogia, o serviço social, o engenheiro ambiental. Como é que pode ser um desenvolvimento regional, articulado, organizado? E pensando aqui em Brasília, o que Brasília melhorou com a atuação da SUDECO? Obrigado. Mas quero parabenizar. Eu sei que isso é um desafio, não é assim não entendo assim como provocação, mas o que a gente quer é que vá bem, que a SUDECO realmente atinja os objetivos, que o povo se beneficie. Aliás, eu queria até sugerir para o presidente que a consultoria do Senado fizesse um estudo, assim, o estado da arte da SUDECO, só para pegar como exemplo, e até como consequência dessa nossa audiência pública, para que as sugestões dadas por Vossa Excelência, por outros, né, pela mesa, né, fazendo uma análise crítica, para onde vamos caminhar. Quer dizer, qual que é o estado da arte hoje e para onde que nós vamos, né? Obrigado. Só nesse sentido, o que aconteceu em Brasília? Senador. Senador Isalci, que a gente fizesse, de fato, um relatório dessa audiência pública, com tantas sugestões que foram dadas, e que a gente possa ter o posicionamento depois do Banco do Brasil, da SUDECO, tudo, para a gente não discutir o mesmo assunto numa outra audiência, que os pontos levantados, as sugestões, os desafios, e que a gente já faça um apanhado, até nós criarmos uma metodologia, porque isso vai servir para Sudã, Sudene, né, e SUDECO, para a gente ter essa perspectiva, né, interessante. Né? Quer dizer, é uma discussão daqui, mas que vai para todo o Brasil, porque a discussão lá certamente é a mesma. Né? Na quarta-feira que vem nós estaremos recebendo aqui a Sudã